A Bíblia diz que Deus fala, mas você sabia que ele já passou 4 séculos em silêncio absoluto? Imagine 400 anos sem um único milagre, sem profecias e sem nenhuma resposta do céu. Enquanto o homem escrevia a história, a voz de Deus parecia ter desaparecido da terra. Muitos acham que esse foi um castigo ou um abandono, mas o que estava acontecendo nos bastidores desse vácuo profético foi a maior operação estratégica de todos os tempos. Se você sente que o céu está de bronze na sua vida hoje, você precisa entender o que aconteceu entre o livro de Malaquias e o nascimento de Jesus. Hoje, você vai descobrir por que o silêncio de Deus é, na verdade, o sinal de que algo gigante está prestes a nascer. Bem-vindo ao Escritura Infinita. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora vai mudar completamente a sua forma de enxergar os momentos em que Deus parece calado. Malaquias capítulo 3, versículo 1, foi a última profecia registrada. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Depois disso, silêncio absoluto. Mas atenção, o último livro do Antigo Testamento não foi cronologicamente Malaquias. Os eventos de Esdras e Neemias ocorreram por volta de 430 a.C., quando o segundo templo foi reconstruído e as muralhas de Jerusalém restauradas. Neemias capítulo 6, versículo 15, registra a conclusão das muralhas. Ali o povo chorou ao ouvir a lei novamente, conforme Neemias capítulo 8, versículo 9. Essa foi a última grande manifestação pública de renovação espiritual antes do silêncio. Durante esses 4 séculos, Israel não desapareceu. Passou por 4 grandes impérios dominadores: persas, gregos sob Alexandre, Ptolomeus no Egito e, finalmente, Seleucidas na Síria. Cada um moldou o judaísmo que Jesus encontraria séculos depois. Salmo 74, versículo 9, captura essa angústia perfeitamente. Já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando. Os sacerdotes continuavam oferecendo sacrifícios no templo. Os escribas copiavam as escrituras meticulosamente, mas a voz fresca de Deus, totalmente ausente. Imagine ser a 10ª geração esperando o Messias prometido. Seu bisavô esperou, seu avô esperou, seu pai esperou. Todos morreram sem ver o cumprimento da promessa. A pergunta que corroía os corações era devastadora. Deus quebrou sua aliança conosco? Deuteronômio 31, versículos 17 e 18, assombrava a memória coletiva. Naquele dia a minha ira se acenderá contra ele, e desampará-los-ei, e esconderei o meu rosto deles, e eu esconderei totalmente o meu rosto naquele dia. Seria esse o castigo final de Deus sobre Israel? Mas Deus não estava ausente. Estava preparando o palco para o maior evento da história humana. E o primeiro ato dessa preparação foi a língua. Quando Alexandre, o Grande, conquistou o mundo conhecido em 333 a.C., ele trouxe consigo o grego koiné, uma língua comum que unificou povos de Roma até a Índia. Pela primeira vez na história, existia uma língua universal que todos falavam. Por que isso importa para o plano de Deus? Porque Isaías 49, versículo 6, havia profetizado que o Messias seria luz para os gentios até as extremidades da terra. Mas como alcançar nações que falam centenas de idiomas completamente diferentes? Entre 285 e 247 a.C., em Alexandria, 70 estudiosos judeus traduziram todo o Antigo Testamento para o grego. Essa tradução ficou conhecida como a Septuaginta. Pela primeira vez na história, gentios podiam ler as promessas sobre o Messias em sua própria língua. Quando o apóstolo Paulo pregaria décadas depois em Atenas, Corinto e Roma, encontraria sinagogas cheias de tementes a Deus, gentios que já conheciam as escrituras judaicas através da Septuaginta. O silêncio estava preparando os ouvintes para o Evangelho. O segundo ato da preparação divina foi infraestrutura física. Roma assumiu o controle de Jerusalém em 63 a.C. sob o general Pompeu, e trouxeram algo revolucionário: 80 mil quilômetros de estradas pavimentadas, conectando todo o império. Havia Ápia, havia Egnatia, caminhos que levavam literalmente a Roma. Isaías 40, versículo 3 havia clamado séculos antes: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus.
Espiritualmente, isso se referia a João Batista preparando corações, mas fisicamente, as estradas romanas permitiram que os apóstolos viajassem 16.000 quilômetros em apenas 3 décadas. Pedro foi de Jerusalém a Roma. Paulo fez 4 jornadas missionárias alcançando 3 continentes. Tomé chegou até a Índia. As veredas endireitadas profetizadas por Isaías eram literais e espirituais simultaneamente. O terceiro ato da preparação de Deus foi ainda mais sutil: criar uma fome espiritual desesperada. Os gregos prometeram sabedoria através da filosofia. Sócrates, Platão e Aristóteles foram considerados os maiores pensadores da humanidade, mas todos morreram sem responder à pergunta mais importante: o que acontece depois da morte? Os mistérios de Eleusis ofereciam rituais secretos iniciáticos, mas nenhuma certeza real de salvação. Roma trouxe paz através da espada, a famosa Pax Romana, mas a paz forçada militarmente não preenchia o vazio existencial do coração humano. Imperadores declaravam-se deuses vivos, mas morriam exatamente como homens comuns. No Egito, cultuavam Ísis e Osíris. Na Pérsia, adoravam Mitra. Na Grécia, seguiam Dionísio. Cultos de mistério proliferavam por todo o mundo mediterrâneo porque as pessoas estavam famintas por algo transcendente, algo real, algo que pudesse transformar suas vidas. Amós 8, versículo 11, havia predito exatamente isso. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Essa fome espiritual precisava amadurecer ao ponto do desespero absoluto, quando Jesus declarou em João 6, versículo 35, Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. O mundo mediterrâneo inteiro compreendeu a metáfora visceralmente. Eles sabiam exatamente o que era fome espiritual. Mas e dentro de Israel? O silêncio também estava moldando o judaísmo internamente de maneiras cruciais. Surgiram os fariseus, defensores fanáticos da lei oral, que construíram uma cerca de 613 mandamentos ao redor da Torá para supostamente protegê-la. Jesus confrontaria essa hipocrisia religiosa em Mateus 23, versículo 23. Dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Os saduceus controlavam o templo com mão de ferro, negavam completamente a ressurreição dos mortos e colaboravam politicamente com Roma. Eram aristocratas espirituais, sem esperança eterna alguma. Os essênios se retiraram para o deserto de Qumran, vivendo em comunidades isoladas e copiando as escrituras obsessivamente. Eles preservaram os manuscritos do Mar Morto que hoje confirmam a precisão textual bíblica com 99% de exatidão milenar. Cada seita judaica, mesmo em seu erro teológico, cumpria um propósito divino: expor a necessidade desesperada de um novo tipo de justiça. Em Mateus 5, versículo 20, Jesus chocaria a todos dizendo: Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Impossível por mérito humano, mas totalmente possível através dele. Em 167 a.C., algo absolutamente horrível aconteceu em Jerusalém. O rei Seleucida Antíoco IV Epifânio invadiu violentamente o templo de Jerusalém, sacrificou um porco no altar sagrado, ergueu uma estátua de Zeus no Santo dos Santos e proibiu, sob pena de morte, a circuncisão, o Shabat e a posse da Torá. Daniel 11, versículo 31 havia predito séculos antes: profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Isso despertou a revolta dos Macabeus. Uma família de sacerdotes liderou uma guerrilha improvável contra o poderoso Império Grego e milagrosamente venceu. Em 164 a.C., purificaram e rededicaram o templo. A festa de Hanukkah, mencionada em João 10, versículo 22, quando Jesus a celebrava, comemora exatamente esse milagre histórico. Mas atenção para este detalhe crucial: a revolta provou que Israel ainda tinha fogo revolucionário. A esperança messiânica não morreu durante o silêncio. Ela intensificou-se dramaticamente. O povo aprendeu que Deus pode usar os fracos para derrotar impérios gigantescos. Essa lição seria absolutamente essencial
quando 12 pescadores simples enfrentariam Roma inteira com o Evangelho. Gálatas 4, versículos 4 e 5, resume toda essa preparação divina perfeitamente. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Plenitude dos tempos não foi acidente histórico, foi sincronização divina meticulosa, língua comum grega para espalhar o Evangelho rapidamente por todo o mundo conhecido, estradas romanas pavimentadas para os missionários viajarem com segurança e velocidade, Pax Romana para minimizar guerras constantes que impediriam a pregação livre, sinagogas judaicas espalhadas por todo o império através da diáspora como pontos estratégicos de partida, fome espiritual global, preparada por séculos de filosofias vazias e religiões sem poder, expectativa messiânica judaica no pico máximo após séculos de opressão constante. Quando João Batista gritou em Mateus 3, versículo 3, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, o mundo inteiro, conscientemente ou não, já estava completamente preparado. Aqui está a verdade transformadora que muda tudo na sua vida hoje. Os silêncios de Deus não são abandono, são preparação estratégica. Abacuque 2, versículo 3 declara, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Você está esperando uma resposta de Deus há meses, anos, décadas. Deus não esqueceu você. Ele está alinhando pessoas, circunstâncias, timing perfeito, coisas que você nem consegue imaginar nos bastidores da sua história. Isaías 55, versículos 8 e 9 nos lembra, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Israel esperou 400 anos inteiros em silêncio profético absoluto. Mas quando Jesus finalmente nasceu naquela manjedoura em Belém, cada segundo de espera fez sentido perfeito. A tapeçaria divina estava completa. Sua aprovação tem prazo de validade determinado por Deus. Sua resposta tem data marcada no calendário divino. Confie no Deus que trabalha poderosamente no silêncio. Se esta verdade bíblica tocou profundamente seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que está atravessando um silêncio de Deus neste momento, porque essa pessoa precisa saber urgentemente. Ele não está ausente da sua vida, ele está preparando algo maior. Deixe aqui nos comentários, qual promessa de Deus você está esperando se cumprir na sua vida? Vamos orar juntos como comunidade de fé. Nos vemos no próximo Mistério Bíblico Revelado. A paz do Senhor esteja com você.